vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Lucas. Semana passada a gente começou, nosso tema é Jesus demonstrando o seu poder através das suas curas e também dos seus milagres. E nós estivemos estamos aqui então estudando, tirando tanto as curas e os milagres que aconteceram no livro de Lucas, e a gente percebe que ele foi aquele que relatou, que narrou mais as curas e milagres, até porque a gente pensando a respeito daquilo que nós estamos falando, que ele é então um médico, então provavelmente foi a sua curiosidade a respeito dos seus pacientes, o que estava acontecendo, que reboliço é esse que está acontecendo aqui, Teve gente que eu já desenganei, pensei que já estaria enterrado, está aqui andando por aí, o que aconteceu? Então ele vai buscar saber o que aconteceu, e nós estamos então vendo que as curas e os milagres, os registros maiores são exatamente no seu livro. Nós falamos que as curas, como a gente diferenciar curas de milagres? Que as curas são coisas que ele faz com aquilo que já existem, Tipo, eu tenho uma doença e ele foi lá e me curou. Mas o milagre é trazer à existência aquilo que não existe, Então, tipo, a multiplicação dos pães, uma mão que estava atrofiada e que cresceu, e outras coisas, outros milagres que ele fez, tipo a moeda dentro da boca do peixe, uma coisa que, Então essas coisas que Deus teve que trazer à existência, o sobrenatural, Então a importância da gente ver isso. E hoje nós vamos então ver mais um deles lá em Lucas capítulo 8, versículo 26 e 39, que faz parte então da missão de Jesus, Lembra que nós estudamos que ele se apresenta na sinagoga e diz que ele veio para libertar os cativos. Então Lucas capítulo 8, versículo 26 a 39. Alguém tem esse texto, pode ler para nós. Então, Edileuza, por favor. Apontaram a terra dos Gerazenos, que está defronte da Galileia. Logo que saltou em terra, saiu ao encontro de um homem da cidade possesso de demônios, que há muito tempo não vestia roupa, nem morava em casas, mas nos sepulcros. Quando viu a Jesus, gritou, postou-se diante dele e com grande voz exclamou: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenaram ao espírito imundo que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderaram dele e guardavam nos preso com grilhões e cadeias. Mas ele, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus: Qual o seu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, que lhe permitisse entrar neles, e lhe permitiu. E estando os demônios saindo do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Quando os pastores viram
lá na cidade e nos campos. Saíram, pois, a ver o que tinha acontecido e foram até a ter com Jesus, e cujos pés acharam sentado, vestido e em perfeito juízo o homem de quem havia saído os demônios, e se atemorizaram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhe como fora curado o endemoniado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande medo. Pelo que ele entrou no barco e voltou. Pediu-lhe, porém, o homem que quem havia saído os demônios, que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: volta para a tua casa e conta tudo quanto Deus te fez. E ele se retirou, publicando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe fizera. Ok. Então aqui nós temos esse momento, né, que Jesus ele entra então nesta região e encontra um homem endemoniado numa região, vamos dizer, para a gente chama cemitério, né? Mas a região que ele estava era como uma região que era um cemitério perto, então, de um precipício. Então, era um lugar onde ele estava exilado da sociedade, né? Porque o pecado, né? E o pecado que levou também ele a estar nessa situação, está possesso por uma legião, quer dizer, não era um demônio, né? Eram vários demônios que se apossaram dele e levaram ele à demência e ao exílio, né? Então, nesse tempo, Jesus encontra ele naquele lugar. E quando ele encontra com Jesus, não é ele, olha só, não é ele que pede, é os demônios que estão dentro dele que reconhecem quem ele é. O homem não conhecia Jesus. Ele estava num lugar isolado, nem sabia quem era ele. Mas quando Jesus entra, os demônios falam: esse é o Filho do Deus vivo. Então, eles reconhecem a autoridade de Jesus. Olha que interessante. Você vê o homem falando alguma coisa? Não, ele nem se apresenta. Quem se apresenta são os demônios que estavam lá. Tamanha a autoridade que eles sabiam. Um homem nem morava lá exilado naquele lugar dos mortos e não conhecia Jesus. Nunca ouviu falar de Jesus. Mas aqueles demônios reconheceram a autoridade dele. Então, olha só. E é nesse momento, quando Jesus entra, a primeira coisa que acontece, então ele recupera a sanidade, ele é liberto e ele então encontra a comunhão com Jesus. Então, o nome desse homem era Legião, porque ele estava possesso por uma legião de demônios. Esses seres, então, primeiro reconhecem que Jesus é o Filho de Deus e eles também já sabiam que a condenação era inevitável e que ele cumpriria a missão para a qual ele foi levado, então, naquele lugar. O Senhor, né, o que acontece com a cidade? Para você ver que como que as pessoas valorizam, né, quando você não tem Jesus, não tem comunhão com Ele, porque se você observa o ministério de Jesus, sempre as pessoas foram mais importantes que as coisas, né? Para Jesus, as pessoas eram mais importantes que a tradição, que a cultura. As pessoas eram mais importantes que as instituições daquela época e das suas leis. E aqui você vê o que o povo vê. Então, olha só. O Senhor acaba sendo criticado pela destruição da propriedade alheia. Os porcos, para eles, valiam mais do que a vida de uma pessoa.
né? Então ele foi dessa forma criticado por ter destruído lá, né? Os porcos, quando os demônios entraram nos porcos, eles pularam então no precipício. Então os porqueiros eram judeus, não importa se eram judeus ou gentios, eles deveriam ter posto mais valor em um homem do que em 2.000 porcos, porque para valorizar, né? Eles até contaram quantos porcos tinham, né? Eram 2.000 porcos, como se a vida de uma pessoa, né, não tivesse valor. Eram 2.000 porcos que o Senhor destruiu, né? Mas ali nós temos Jesus falando que para Ele uma vida vale mais do que o mundo inteiro e que milhões de porcos, né? Então eles atribuíram esse valor mais ao suíno do que ao Salvador, mais aos porcos que à sua própria alma. Não se sabe se eram judeus ou gentios. Para mim, eram gentios, porque os judeus não comiam porcos, então eu acho que eles não eram judeus, né? Então, provavelmente eram gentios. Mas aqui a gente vê exatamente isso. Jesus tem autoridade e ele é reconhecido primeiro no mundo espiritual, depois no mundo natural, porque o homem só recebeu depois que ele recebeu então a dádiva de ser liberto desses espíritos. E aqui a gente vê novamente Jesus valorizando mais a vida do que outras coisas. Ok? Próximo, a mulher que tocou na orla da sua veste. Lucas 8, 43, 48. Quem? Pois não. Lucas 8, só para o pessoal abrir, quem quiser abrir. Lucas 8, 43, 48. Pode ler. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dize: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. E o 39? 48. Só até o 48. Então, irmãs, aqui também é algo muito sério, né? Eu gosto, quando eu faço a leitura da Bíblia, eu já, né, minha mente, ela já procura os princípios, porque eu gosto de fazer uma leitura e sempre encontrar o princípio, isso que me estimula, é encontrar o princípio de trás daquela ação e também aquilo que nós podemos aprender e aplicar. Então, olha que coisa interessante. Esta mulher, né, que toca na orla de Jesus, e na orla Jesus tinha um manto, né, uma roupa. A orla é aquela parte de baixo. Interessante isso. E todo judeu tinha isso, e tinha também uns fiozinhos, né, que eu não sei o nome lá que os judeus chamam. Oi? Como uns cordão, né? Como uns cordãozinhos assim. Então tudo tem um significado, né, a roupa. Mas aqui ela toca na orla, porque provavelmente ela não estava mais andando, né? Ela estava rastejando. Já fazia quanto? Muitos anos. Para ela tocar na orla, ela não estava andando, porque a orla é a parte de baixo.
aqui o detalhe é que Lucas, novamente, né, vamos lá conjecturar que ele tenha sido, essa mulher tenha passado pelo consultório dele, né? Porque ele tem os detalhes ricos, olha, a mulher era, que dá a entender que ela estava empobrecida, quer dizer, ela já tinha gastado todo o dinheiro dela, então, com todos os médicos, inclusive deve ter passado por ele, e ele não conseguiu curá-la, certo? Então, provavelmente, ele faz esse registro exatamente assim, e ela provavelmente também estava em depressão, empobrecida, em depressão, já tinha desistido, né, de ser curada de alguma forma. Então, Lucas reconhece que ela gastou, como que ele sabe disso? Que ela gastou com os médicos todas as suas economias para ser curada, então. Quando ela toca na orla das vestes de Jesus, ele então reconhece que foi um toque diferente. Que tipo de toque foi esse? Virtuoso. Que tipo de toque ela teve? A mulher já estava debilitada há 12 anos, certo? Estava rastejando, porque ela já não tinha mais força. Que tipo de toque foi esse? De súplica. Socorro. De socorro, De fé. de fé. Isso. Jesus fala, quando ela tocou, saiu virtude de mim. Certo? Por quê, irmãs? Aí Lucas fala que ele estava, os discípulos falam, o Senhor está rodeado, tem uma multidão. Só ela tocou nele? Não. Várias. Eles tinham necessidades iguais a dela? Talvez tivessem. Sim. A Bíblia diz que os doentes procuravam eles, todos que tinham algum problema. Então, uma multidão estava ao redor dele e já tinha tocado nele. Certo? Mas esse toque foi diferente. Por quê? Foi o toque da fé. Um toque de fé. Olha, é a última chance que eu tenho. Se eu não tocar, acabou. Morri. Fui. Então, a diferença desse toque foi esse, porque a multidão, ele falou, a multidão está te oprimindo, quer dizer, está te apertando. Todos quase já devem ter tocado de alguma forma nele, mas ele não. Esse toque não foi o toque de Jesus, mas foi o toque de fé dela que trouxe. Então, em cima de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento que aquela mulher fez, existia algo diferente da multidão, que era o toque da fé. Então, é a fé que pode mudar. É a fé que muda a condição de uma pessoa, seja espiritual, seja emocional, seja físico, seja o que for. Nós precisamos do quê? Fé. Amém. E aí, o que acontece com essa mulher, né? Jesus viu que saiu o poder dele para curar aquela mulher, certo? E agora olha, e apesar, né, de toda essa confusão, e aí Jesus para, né, e dá atenção para ela, porque provavelmente se ela estava arrastando na hora que ela tocou pela fé dela, na orla de Jesus, ela deve ter levantado. E aí ela pôde então falar com Jesus. E esta confissão pública de que ela foi curada, porque na hora ela foi curada, rendeu a ela uma recompensa. O quê? Um elogio que Jesus faz em público e registra, e Lucas registra do quê, irmãs? Da condição dela? Não. O que da fé dela. Não foi a condição dela, mas foi a fé dela que foi elogiada. E Jesus então lhe despede, vai em paz, porque a tua fé é que te salvou. Então, ninguém pode, irmãs, tocar em Jesus pela fé sem ele saber e sem receber dele uma bênção. Tinha uma multidão, mas uma mulher de fé tocou nele e ela saiu então com esse elogio em público. Olha,
outras pessoas estavam ali com necessidade e podem ter tocado nele, mas não tinham a virtude que essa mulher tinha, que era o quê? Fé. Eu tenho muitos questionamentos em relação a essa parte, porque assim, também tem a vontade de Deus, né? Porque às vezes a pessoa tem assim a fé, mas Deus não quer curá-la também, né? Não só a questão da fé seria, né? Então, ó, quando eu gosto de ver, a fé é importante. Por quê? Porque todas as vezes que Jesus faz uma cura, um milagre, esse é um item que ele sempre fala. Vai, a tua fé te salvou. Olha, eu não vi tamanha fé na vida de uma pessoa. E teve uma pessoa que não teve fé. E que ele falou, e ela falou assim, ela ou ele falou assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Até mesmo se você não tiver fé e reconhecer que você não tem, Deus pode realizar um milagre. Não falou assim, ó, me ajuda na minha incredulidade, cura o meu filho, a minha filha, não lembro qual que é, e ele curou. Então ela não tinha fé, mas um ingrediente importante para a maioria das curas e milagres que teve foi a fé. E todos eles ele falou, você pode olhar lá. Ou vai em paz, tua fé te salvou. Olha, eu nunca vi tamanha fé. Ele sempre falou, então um ingrediente importante é a fé. E se eu não tenho, ele pode revelar. Pode? Eu tenho uma doença crônica chamada endometriose. Eu me trato da doença desde 2008. Os médicos falam que eu tenho desde que eu tinha 13 anos. Eu descobri com 21 anos de idade. Passei por 9 cirurgias. Eu vejo assim que eu orei tanto pela cura. Eu entendo que a cura que Deus deu para mim, a libertação, talvez, que eu tive, não foi assim, não tem mais a doença. Que a doença é crônica, não tem cura, eu tenho ela até hoje. Porém, como a gente sabe que nossa vida, a gente está aqui por um motivo, né? E Deus usa a nossa vida para a glória dele, até esse momento da doença. A gente tentar ver o que Deus está fazendo no meio de tudo isso. Realmente andar pelos vales, sempre acompanhado com Deus. Não importa se vai sofrer cirurgia, não sei o quê. Mas ali Deus está junto com você, e tudo tem um propósito. Hoje, depois de, olha só, hoje, nós estamos em 2021. Hoje eu fui entender o propósito de Deus para tudo isso. Eu fui chamada para participar de uma palestra junto com a minha chefe, com a minha médica, para palestrar sobre a minha vida no meio de um monte de médicos do Brasil inteiro. Olha só. Eu fiquei pensando, Deus, o Senhor fez eu passar por tudo isso para servir de experiência, para ajudar mulheres do Brasil inteiro. Eu não tinha essa visão. Há muito tempo atrás. E olha só, Deus usou a nossa vida para a glória dele. Para a glória dele, tudo, né? Vamos continuar? Vamos falar então um dos mais grandes, maiores milagres, né, gente? Que é a da multiplicação dos pães, alimentação de 5.000. Lucas 9, 10 a 17. Quem tem? Quem está com essa leitura? Lucas 9, 10 a 17. Eu acho que não está aqui quem estava com essa leitura. Quem poderia ler? Lê para nós, Marisilda, por favor. Lucas 9, 10 a 17. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começou a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-nos vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Até o 17. Agora é o 15. E atenderam-lhe, acomodando a todos. E tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos.
aqui é importante. Uma coisa a gente saber é que não houve só uma multiplicação, houve mais de uma, né? Na verdade, aqui tem várias simbologias. Esse texto aqui, a gente também, para a gente observar o que aconteceu lá no deserto, lembra do maná? Então Jesus é o próprio maná, ele fala, né? Se apresenta como maná, como o pão que desceu do céu. Então, esse aqui tem várias simbologias, inclusive aquilo que Deus fez no deserto, trazendo o maná para o povo, né? E aqui Jesus, ele já se apresenta. Então, o que a gente precisa entender, eu falei a semana passada, nós precisamos ter uma visão espiritual para sempre ver as coisas de cima para baixo. Toda vez que você quiser entender daqui para lá, esquece, porque você não entende, não compreende e não sai da condição aonde você está. Mas quando nós olhamos de cima para baixo, quer dizer, sempre do reino espiritual, do mundo espiritual, para cá, porque a palavra de Deus fala isso, tudo aquilo que é gerado lá em cima é gerado aqui. Então não adianta tentar entender as coisas aqui se você não entender as coisas espirituais no reino do Espírito. E é isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. Então nós precisamos observar isso. Então aqui representa que essa multidão, esses 5.000, tinha mais, fala de crianças, né, e mulheres, porque na verdade não eram contados, eles contam os homens. E então aqui provavelmente essa multidão aqui eram uns 25.000, porque se for pensar nas mulheres e nas crianças e outras pessoas que estavam junto. Então, aqui representa essa multidão, o mundo pecaminoso, faminto do pão de Deus. Né? Aqui nós estamos, isso que a gente precisa entender, é um milagre, é algo que que Jesus traz à existência, que não existia. Né? Então, olha só, Cristo satisfaz a necessidade através de quem? Dos seus discípulos, que foi uma prova para eles também, certo? Então, os 5.000, ou quantas pessoas haviam lá, representam a humanidade que está o quê? Perdida, faminta do quê? Do pão de Deus, do pão que desceu do céu. Ele fala, eu sou o pão. O que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, que a sua necessidade, ou a necessidade do mundo, só tem uma pessoa que pode saciar. Sou eu sou o pão. E a sede que o mundo tem, também eu sou a água. Eu sou o único que posso fazer isso. Eu sou o único que posso saciar a fome e a sede que existe dentro de você. Ou seja, qualquer tipo de necessidade que exista no seu coração, na sua vida, somente Ele pode saciar. Então, os discípulos aqui representam os cristãos desesperados, que às vezes se acham com recursos limitados e muitas vezes sem vontade de compartilhar o que tem. E aqui nós temos a questão da multiplicação, e a gente entender que a matemática de Deus é diferente da nossa matemática e da matemática do mundo. Para Deus, quanto mais você distribui, mais você tem. Quanto mais você dá, mais você multiplica. Quanto mais você retém, menos você tem. Essa é a matemática de Deus. Mas aqui está mostrando como que é o nosso coração. Nós queremos sim as bênçãos, mas nós não queremos doar. No reino de Deus, irmãs, quer ter mais? Aprenda a ofertar, dizimar, abençoar a vida de alguém. É assim que se multiplica e se prospera financeiramente. Entende? Não são as campanhas que multiplicam e prosperam você. É seguir a matemática de Deus. Então, aqui teve um probleminha, que eles ficaram assim, como que a gente vai, dar comida para essa grande multidão? Então, a ordem do Senhor, dar-lhe voz de comer, é simplesmente uma repetição também da grande comissão, né? Quando ele fala, você vai por quê? Oferecer o pão para os famintos. Que pão? Jesus. Vai oferecer água para os sedentos. Quem? Jesus. Então esse dai-lhe voz também tem a ver com a grande comissão. Ir de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando. Então toda aquilo que nós... Então, qual é a lição que nós temos aqui? Se nós entregarmos a Jesus o que temos, o que tínhamos. O que nós tínhamos lá, gente? 5 pães e 2 peixinhos. O que você tem hoje em suas mãos?
o que você tem hoje. Dê o que você tem hoje para Ele. E não importa o que seja. Então, ó, Ele pode multiplicar para alimentar a multidão. O quê? Essa multidão não estava só fisicamente faminta, ela estava o quê? Espiritualmente faminta. E aquilo que aconteceu ali também mostra, da mesma forma como Deus mandou o maná, Deus também pode enviar o pão espiritual, porque, irmãs, entenda uma coisa, nosso espírito só se alimenta de Deus. A nossa alma, ela se alimenta das coisas dessa terra. E é por causa da busca por alimentar essa alma que nós temos as nossas aflições. Porque muitas vezes nós ficamos alimentando, engordando a nossa alminha, essa carninha. Ela nos aflige e a gente não alimenta o nosso espírito. Nosso espírito só se alimenta de Deus, se alimenta da palavra de Deus. Mas hoje a gente não tem tempo, a gente está aqui, a gente está alimentando muitas vezes as nossas aflições, né? Só a nossa carne com as coisas dessa terra. A gente não tem tempo para alimentar o nosso espírito com a palavra, com a oração, com o jejum. Mas a gente quer ter vitória, como é, né? O povo quer a bênção. Mas aquilo que realmente pode alimentar. Mas muitas angústias da nossa alma é porque nós não estamos alimentando o nosso espírito. Porque o nosso espírito só se alimenta de Deus e das coisas de Deus. Então, olha só. Nós podemos investir, ele fala que ele pode multiplicar para alimentar a multidão espiritualmente faminta. Devemos sim dispor dos nossos recursos para investir na salvação de almas que serão adoradores do Cordeiro de Deus na eternidade. Investir, né, na obra de Deus, investir num missionário, investir em alguém que está fazendo uma obra. Isso é muito importante a gente fazer. Né, que ele chama, vai, eu não posso ir para o campo, mas eu posso ajudar um missionário, né, fazer uma oferta para um missionário ou para uma instituição, a gente pode fazer, a gente não faz, a gente faz, já dei meu dízimo, não preciso fazer mais nada, não preciso, não, irmãs, nós precisamos sim investir, porque esse é um chamado que Deus tem para nós. O mundo poderia ser evangelizado se a nossa geração de cristãos entregasse a Cristo tudo o que são e têm. Esta é a lição permanente da alimentação dos 5.000. Dê o que você tem. Se você aprender a repartir o que você tem, você vai sempre ter muito mais, porque essa é a matemática de Deus para multiplicar a nossa renda. Entenda isso, quanto mais você retém, menos você tem. Pois não. Que horas são? Vou terminar essa lição. Pode falar, Aldinha. Então, teve um dia que eu fui numa igreja pequenininha, igreja batista. E eu gosto muito de Bíblia. Até eu compro, às vezes, algumas suas, né? E eu tinha uma lá. Para quem que eu dou? Para quem que eu dou? Né? E eu fui na igreja. E nessa igreja tinha uma família, o pai dessa menina, acho que ela tinha uns 12 anos. O pai dessa menina era pastor, é pastor, né? E juntamente ali com a mãe, só que eles não eram ali líderes da igreja, eles frequentavam a igreja, frequentam a igreja, né? E aí o pai dela, como pastor, estava pregando naquele dia, né? E ela sentou perto de mim, assim, né? E eu via a sede dela de estar lendo também a Bíblia. Porque as criancinhas pequenas estavam fora com outras pessoas, né? E ela estava ali, como ela tinha 12 anos, sabia ler tudo. Aí eu compartilhei a minha Bíblia com ela lendo ali, interessada também, né? E eu perguntei para ela se ela tinha Bíblia, né? Em casa. Ela falou assim, não. Aí eu fiquei pensando, né, o pastor com aquela bibliona, a mãe com aquela Bíblia, e ela não tinha Bíblia. Fiquei assim, né? Deus que me perdoe se eu estava julgando também. Aí eu falei com ela, eu lembrei dessa Bíblia que eu tinha em casa, né? Eu falei para ela, eu vou te dar uma Bíblia, então, se você não tem.
né? E dei a Bíblia para ela. Nossa, ela ficou muito feliz mesmo. E eu fiquei pensando, né? Uma menina já com 12 anos, querendo ler a palavra de Deus e sem ter a Bíblia ali, né? Eu fiquei muito feliz com isso também. É isso aí. Então a gente pode. São várias coisas, não é só questão de dinheiro. A gente pode multiplicar. Na verdade, o sistema financeiro de Deus, tudo aquilo que sobeja na sua vida, deveria ser multiplicado para aqueles que não têm. Deus, ele coloca o mais na nossa vida para que a gente desenvolva essa arte de ser grato a Deus ajudando outras pessoas, né? Não é para acumular, é sim aquilo que passa, quer dizer, que está sobrando, né? É para passar para frente. E não falta. E não, Deus não deixa. Deus não deixa. O filho endemoniado, capítulo 9, versículo 37 a 43. Quem pode ler? Eu não sei quem tem o papelzinho. Ai, Sueli vai me matar, gente. Vamos lá. Quem vai ler? Filho endemoniado 9, Lucas 9, 37 e 43. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da banda bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tem. Um espírito o domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra, em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Olha novamente o que acontece aí. Quem que vê primeiro? Os demônios, Falta de né? fé. Não, os demônios são o primeiro que vem no mundo espiritual. Entende? O menino não tem visão espiritual, mas o mundo espiritual estava ali se manifestando, porque os demônios foram os primeiros que, quando viram Jesus, né? Então, aqui nós vemos como que é a crueldade e a violência do pecado, e aqui o poder curador de Cristo. Então, ele saiu, né, do monte, ele estava no monte orando, no monte de glória, fala, né? Jesus e os seus discípulos desceram o dia seguinte. Por que o monte de glória? Porque lembra que teve um encontro lá de Jesus com Elias, com Moisés, e a glória de Deus desceu, e eles viram tudo aquilo. Então, eles descem cheio, né, e dão de cara com o quê? Novamente a humanidade, faminta, sedenta, né, cheia de necessidades. Eles descem do monte e entram no vale da necessidade. Primeira coisa que eles encontram, então, nesse momento. Então, a vida tem momentos, né, de exaltação espiritual, mas Deus os equilibra. Eles saíram de lá, imagina, gente, pensa nisso, a visão. Eles tiveram a visão, viram Moisés e Elias, né, lá com Jesus, né, naquela visão gloriosa. Pensa bem como que eles descem daquele monte lá e dão de cara com a realidade, né? Então, Deus traz o equilíbrio com a rotina diária de fadiga e consumo, porque eles desciam, já começava o trabalho. Então, foi a descrença de alguns homens que impediu eles de curarem esse menino. Então, a importância de entender, como a gente está falando aqui, né, de você ver que precisa ter fé, né? Mas Deus, ele sabe, gente, porque quando a gente fala de fé, a gente tem um conceito apenas, né? A fé, ela tem vários aspectos. Tem uma fé natural, certo? Que é o que nós temos, mas tem a fé sobrenatural. Mas tudo tem aonde Deus quer usar, como a Vanice falou. A importância da gente entender é que a gente é um instrumento de Deus e Ele usa a gente da forma como Ele quiser. Importante que nós nascemos para glorificar a Deus,
E ele diz que ele usa todas as coisas para a sua glória. Não há nada que Deus não use para a sua própria glória. Então ele repreende o espírito imundo, ele cura o menino e entrega o menino ao seu pai. Todos se maravilham. Eles reconhecem que Deus havia o quê? Operado um milagre. Viram no milagre uma manifestação do quê? Da majestade de Deus. Então o menino foi livre, né? Mas ali não foi só um milagre, não foi só um milagre da cura, foi o milagre da cura da incredulidade. Certo? Ele falou, esses homens, essa geração que está aqui é incrédula. Então não foi só o milagre de ter tirado, mas ter aquela geração experimentar, né? Ser livre da incredulidade depois daquela obra ali. Ok? A mulher com espírito de enfermidade, Lucas 13, 10 a 17. Terminou? Então, meninas, nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar esses outros 3 para a semana que vem. E depois a gente entra num outro assunto também na próxima aula. A gente termina Amém. e encerra isso aqui, ok, queridas? Hoje eu tô com visita.